Saudações pessoal, sejam bem-vindos ao canal Hidrociência e hoje vamos falar um pouco sobre a história do aquarismo. Bom, é possível contemplar atualmente aquários com organismos que até poucas décadas atrás não conseguiam sobreviver em cativeiro e, mais importante, é possível mantê-los saudáveis e até mesmo reproduzi-los. Claro que no início as técnicas de manutenção eram bem precárias e o conhecimento sobre as necessidades dos organismos mantidos eram praticamente inexistentes. Mas com a evolução do conhecimento e do desenvolvimento de tecnologia, a manutenção dos organismos em aquários ficou cada vez mais segura e de fácil acesso à população. Mas de onde surgiu o aquarismo? Bom, ele se iniciou através da piscicultura, quando os peixes eram criados quase que exclusivamente para alimentação. Mas os primeiros registros históricos apontam que a criação de peixes a cativeiro começou com os sumérios por volta de 3000 a.C., que construiu açudes às margens dos rios Tigre e Eufrates para alimentação. Inclusive, alguns desses sumérios já observavam que os peixes podiam ser vistos como algo além de comida e eram agradáveis de serem observados. Depois disso, tiveram os egípcios que, por volta de 1700 anos a.C., além de ver os peixes como um recurso alimentar, também passaram a observar o comportamento dos peixes. Inclusive, eles conseguiram prever as épocas de cheias e secas do Rio Nilo com base no comportamento dos peixes. Mas o que a gente conhece hoje como aquarismo, que basicamente é a criação de peixes ornamentais, só veio acontecer por volta do ano de 600 d.C., na China, onde havia os famosos vasos Ming, que na verdade eram usados como recipientes para a criação do famoso peixe Qingyu, também conhecido como peixe dourado. Inclusive, no ano de 1596, houve a publicação do primeiro livro voltado para o aquarismo, que se chamava O Livro do Peixe Vermelho. O próximo grande passo do aquarismo ocorreu no século XVIII, na região da Europa, que era um ambiente que estava bastante propício ao desenvolvimento intelectual e científico. E dentre vários cientistas que havia na época, havia o Carl von Linné, que, além de ter feito grandes estudos com relação à classificação de seres vivos, também tinha vários aquários em seus laboratórios, com várias espécies de peixes que ele estudava, que eram provindos de várias regiões do mundo. Durante essa época também houve a publicação do famoso livro de Charles Darwin chamado A Origem das Espécies, que causou grande rebuliço na sociedade europeia. Com ele, houve também a expansão do número de zoológicos que existiam pela Europa, sendo que em 1853 inaugurou-se o primeiro aquário público no mundo, no Zoológico de Londres. Houve um repetido interesse das classes mais ricas em manter peixes como um elemento decorativo em suas casas. Havia também espécies que eram desconhecidas que foram trazidas das colônias europeias de todas as partes do mundo. O primeiro livro de aquarismo no Ocidente foi publicado entre 1860 e 1880 por John Elor Taylor e, traduzido de forma literal, chamava-se O Aquário, Seus Habitantes, Estrutura e Manutenção. Nesse mesmo período, houve a introdução de várias espécies asiáticas na região da França por Pierre Carbonnier, que introduziu dentre elas os famosos Trichogaster, a colisa, peixes do paraíso e betas, além de conseguir a reprodução da famosa Corydoras paleatus. Isso tudo por volta de 1878. Apesar de que por volta de 1800 já era possível a manutenção de peixes de água doce, para aquários marinhos era um pouco mais complicado por conta de ser um ambiente que necessita de manutenção mais complexa. No entanto, aquários marinhos públicos conseguiam sucesso nessa empreitada justamente porque eles montavam um sistema aberto, ou seja, havia troca de água entre os tanques e o ambiente natural. Isso só veio mudar por volta da década de 40 e década de 60, quando houve o desenvolvimento de dois elementos. O primeiro foi o chamado filtro biológico de fundo, e na década de 60 houve a implementação do chamado sistema de rochas vivas. Esses dois elementos
eram ambientes propícios para a criação de bactérias que ajudariam na regulação da qualidade da água. Tanto que em 1974 houve a primeira reprodução do famoso peixe-palhaço em cativeiro. E que outros grandes eventos podemos citar a respeito da história do aquarismo? Bom, em 1850 chegaram aos Estados Unidos os primeiros quinguios. Em 1870 surgiram as primeiras associações de aquaristas na região da Alemanha, sendo que em 1893 surgiu a primeira associação em Nova York. Além disso, a primeira bomba de ar da marca Circa surgiu em 1908, e em 1950 o uso de sacos plásticos e transporte aéreo facilitaram a comercialização de peixes e aumentaram a variedade de espécies disponíveis para os aquaristas. E em 1960, o silicone possibilitou a confecção de aquários exclusivamente feitos de vidro. Há uma série de eventos que a gente poderia ter listado, mas isso fica para um próximo vídeo. Por enquanto é isso, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.